Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero falar sobre três bases, três pilares que muitos cristãos deixaram de praticar, por isso se vê tanta queda, tanto escândalo, tantas pessoas se desviando, tantos fracos, frios, tantas pessoas deixando de fazer o que Deus chamou ele e olhando para o homem e olhando para as suas próprias fraquezas. Se encontra aqui no livro de Atos, é onde se inicia a igreja, é a história que conta, Atos conta a história do início da igreja, e sem base, sem raiz, nós não temos condições nenhuma, de maneira nenhuma, de fazer nada para Deus. Precisamos conhecer nossas raízes, precisamos conhecer a base, porque tudo está na matriz. E aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, uma igreja equilibrada, graça e conhecimento. Simão, conhecido por seu segundo nome, Níger Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo, que foi alcançado pelo Senhor no capítulo 9 de Atos. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Então, quem escolhe, quem autentica, quem carimba, quem sela, quem dá a chamada carimbada, quem assina embaixo para os chamados de Deus é o próprio Espírito Santo. Então, se não, presta atenção, se não jejuarmos, se não orarmos e se não ter leitura diária da Bíblia Sagrada, a pessoa fica extremamente fraca e com certeza ela vai perder a direção de Deus. Encontramos algumas outras passagens que ainda em Atos, capítulo 13, versículo 3 diz: diante disso, depois de que jejuaram, os Espíritos Santo até falaram, mas eles jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os enviaram. Quer dizer, depois que o Espírito Santo já tinha falado, eles ainda jejuaram, oraram e puseram a mão, não colocaram azeite, como muitos fazem. 1 litro de azeite. E que isso era usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem uma passagem bíblica que dê base para ungir ninguém que for separado para o ofício, para a obra de Deus, com óleo. Eu não sei de onde esse pessoal tira essas loucuras. A única passagem que autentica ungir com óleo é quando há uma ordenança dos apóstolos que diz assim: se houver alguém enfermo na igreja, chamar os presbíteros, e a oração com óleo, a unção, salvará o enfermo, mas não para separar para ofício. Então, biblicamente falando, não tem base. Então, a gente só pode ir até onde a Bíblia fala. É o Antigo Testamento, é nova lei, nova aliança. Hoje não tem mais sumo sacerdote, não tem sacerdote, não tem rei, não tem profeta como antigamente, que tinha ofício de profeta. Hoje o Espírito Santo atua na vida das pessoas com o chamado dom de profecia, mas não é profeta como antigamente no Antigo Testamento. Então as pessoas às vezes confundem, fazem uma confusão terrível, e não se tem em nenhum momento. Em Atos, por exemplo, 6, quando foi se separar os diáconos, colocaram só as mãos sobre eles. Aqui, quando foi enviado para ser missionário, colocaram também as mãos. Quando Matias, no capítulo 1, foi ordenado apóstolo no lugar de Judas, lançaram a sorte, oraram e colocaram também só as mãos. Então, existe muita bagunça, muita falta de interpretação. Que Deus nos dê graça e nos ajude a entender sempre a sua palavra. Então, jejuaram e oraram simplesmente para ter ali uma direção certa e não fazer aquilo que não agrada a Deus. Outra passagem que temos é no capítulo
4 de Atos, capítulo 4, mas antes eu vou ler o capítulo 1. O capítulo 1, que vai nos dar também uma direção acerca do que eu estou falando sobre a base do cristão, que é o quê? Os alicerces. Oração, jejum e a leitura diária constante da palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista Davi. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, que cada dia, cada momento, venhamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Observe, capítulo 1, versículo 13 de Atos, diz assim: assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Quer dizer, toda a escola apostólica. Versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente, unidos em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos estavam no mesmo propósito de oração. Naquele dia, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado, um dos nossos, e teve parte nesse ministério com pagamento que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo ali, caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras todas se derramaram. Pedro está se fazendo uma referência à traição de Judas, que Judas ficou tão constrangido por vender Jesus por 30 moedas de pedra, que ele foi e se suicidou. Todos nós sabemos dessa história. Então, aqui no versículo, aqui para adiantar, o versículo, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver, 23 aqui para correr. Então puseram os 2 nomes para substituir Judas, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostrando qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério, apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sorte quanto a eles, a sorte caiu sobre Matias. Assim foi acrescentado aos 11 apóstolos. Não teve unção de óleo, não teve derramamento de óleo, simplesmente separou Matias. Mas tudo bem. Aqui no capítulo 4, versículo 24, eu vou correr por causa do tempo, já vai bater 10 minutos. Eles ouviram este relato da perseguição do povo que queriam matar Pedro, e Pedro foi solto de forma milagrosa. Deus enviou um anjo e soltou Pedro. E Pedro foi até a eles, que eles estavam orando por Pedro, e ouviram esse relato. Os irmãos unanimemente elevaram a voz a Deus e clamaram: o Todo-Poderoso Senhor, tudo fizeste o céu e terra. Então eles fazem uma oração aqui. Se a gente for observar, eles oram a Deus, e a oração é um clamor, não é qualquer oração. Por exemplo: os reis da terra se levantem, os governantes se ajuntem, a oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, realizando tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado e aconteceria. Isso ele falando com Deus. Ora, apoia o Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda interpretância. Então, para proclamar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer curso de teologia, tem que se aperfeiçoar. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus Cristo. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram para anunciar a palavra de Deus. Então, quer ficar firme, quer se manter firme na presença de Deus? 3 pilares: oração, jejum e palavra. Deus abençoe. Segue, comenta e curte para mais vídeos. Deus abençoe.